Anselmo, nós vamos manter a conduta de 5 mais 1 para todos, mas não mais do que isso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu, antes de fazer o pronunciamento que trata da reforma política, que ele é tão importante, eminente deputada Janete, eu reclamo muito aqui a falta de uma política de governo num país que a gente pudesse fazer um pacto de municípios, de estados e da União em relação à educação para evitar tantos crimes que existem aqui. Eu acompanhei o trabalho de Luiz Couto com Fernando Ferro, um companheiro nosso que foi assassinado em Itambé, ou Pedra de Fogo. São duas cidades, uma paraibana, uma pernambucana, e assassinado lá. Se não fosse o trabalho dos senhores, tinha ficado por isso mesmo. Agora, por outro lado, os presídios brasileiros são vergonhosos. Presídios superlotados. A gente vê os direitos humanos, às vezes, preocupados com esses caras cobertas de um pano aí, um bocado de vagabundo, assaltando, quebrando carros, bancos, prefeituras, mas por outro lado a gente tem que olhar os presídios brasileiros, e eu vejo que a Suécia, que educa para ter poucos reclusos, ela agora começa a desativar os seus presídios, desativar grandes presídios, Estocolmo e outras grandes cidades suecas, exatamente porque houve a ressocialização. Havendo isso, com certeza, a gente vai ter aqui no Brasil, se Deus quiser, a desnecessidade de construção de novos presídios. Eu quero parabenizar os suecos e outros países até, agora dizer que, lamentavelmente, no Brasil a gente tem que ter uma política social, humana, para quem está preso, e também educativa para que ninguém possa ir para a cadeia. Senhor presidente, reforma política. Quando fizemos aqui a Constituição, senhoras e senhores que estão aí nas galerias, eu fui constituinte em 88 e achava que aquela Constituição não carecia mais nenhuma emenda a ela, era uma Constituição perfeita. Lógico, o Brasil melhorou pela Constituição que tem aí. Agora, a gente precisa fazer, dentro da Constituição, algumas reformas, a reforma tributária e muitas outras, mas a reforma política, ela é urgente. E dentro da reforma política, a gente não pode prescindir do voto, do financiamento público de campanha, porque o financiamento de campanha particular é para que alguém que tem uma empresa dá dinheiro ao candidato, a vereador. Nesse tanto o vereador Basílio ligou para mim lá de Salgueiro, dá dinheiro ao prefeito, dá dinheiro a não sei quem. Esses eleitos, eles ficam presos, amarrados a esses financiadores privados de campanhas. Temos que ter o financiamento público, temos que ter a coincidência de eleições. A gente não pode mais aqui ter eleição todos os anos praticamente, termina a eleição municipal, já começa-se a trabalhar a eleição nacional, a eleição estadual. Temos que coincidir essas eleições. O brasileiro está preparado para votar e sabe votar bem. A gente tem que ter, obviamente, um limite do teto para esses financiamentos. A gente precisa ver também aqui o voto distrital. Eu acho que ele não é muito democrático. Eu sou votado em todos os municípios pernambucanos nas duas últimas eleições. 184 municípios, tive voto em 184 municípios. Obviamente que minha votação maior lá em Salgueiro, lá em Sertânia, onde nasci, em Petrolina, onde moro, mas fui votado nesses municípios todos. Por isso que eu acho que o voto distrital não é democrático, mas temos que ver como fazer esse voto distrital. E por último, senhor presidente, para não adentrar nem num minuto a mais que Vossa Excelência me ofereceu, dizer da importância de que todos aqui possam se unir. Ali eu vejo o Augusto Carvalho,
que foi constituinte conosco aqui, e eu dizia aqui, Augusto, recebi aqui a medalha de prata com o mesmo terno que assinei a Constituinte, 25 anos. E se Deus quiser, daqui a 25 anos eu quero assinar, quero receber a medalha de ouro ainda com esse terno, comprado lá nas casas do Zé Silva, e Vossa Excelência for avalista. Muito obrigado, presidente.